Olá, fera! Tudo bom? Vamos continuar com nossas operações. Vamos falar agora da subtração vetorial. Na verdade, o que eu queria que aqui você entendesse quando estivesse vendo subtração vetorial é que toda subtração ela pode ser tratada como uma soma, tá? Então, como a gente passou praticamente 2 aulas falando sobre soma, sobre adição vetorial, seria pouco inteligente a gente criar regras novas para a subtração. Seria mais inteligente que nós usássemos as próprias fórmulas, as próprias dicas da adição na subtração. Então é isso que nós iremos fazer. A gente vai fazer alguns ajustezinhos, algumas readaptações, mas basicamente é isso que nós vamos fazer. A gente vai tentar tratar a subtração como uma adição. Tranquilo? Bora lá, telinha. Aqui, estamos, operações subtração. Beleza. Temos 2 vetores aqui, A e B, onde eu quero trabalhar a subtração entre eles. Antes, vamos analisar isso daqui. Imagina que te pedem para encontrar isso daqui. Você concorda que isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, que eu vou colocar agora? Não é isso. Então, subtrair 2 vetores nada mais é do que somar com o oposto. Então, você vai pegar o vetor A, somar com o oposto do vetor B. Como você vai pegar o oposto do vetor B, você vai usar o suplemento do ângulo. Você vai ver na figurinha. Vê lá, A e B estão assim. A gente vai, ó, ver. Se eu fosse pegar A e B, iria ser assim. O ângulozinho θ. Sendo que eu vou pegar A, somar com o oposto de B, que é ele nesse sentido aqui. Onde o ângulo é esse ângulo aqui, que é 180 menos θ. Aí eu vou traçar o meu paralelogramo e vou achar a minha resultante. Tranquilo? Sendo que eu vou fazer a minha resultante com isso aqui, ó. Então eu vou ficar com a minha resultante, que ele chamou de diferença aí. Eu vou ficar com A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais, né? Porque não é uma soma, subtração não é uma soma. Cosseno de 180 menos θ. É um saco trabalhar, me perdoe o termo, com o cosseno do suplemento, 180 menos θ. Cosseno de 180 menos θ pode ser substituído por menos o cosseno de θ e facilitar a tua vida. Então, como é que você vai fazer para achar a soma, a diferença, desculpa, entre 2 vetores? Você vai fazer isso que eu estou escrevendo aqui, ó. César, é a lei dos cossenos? Matematicamente sim, tá? Se você quiser pensar como isso daí, pode, não tem problema nenhum. A diferença sim, a soma não. A diferença você pode tratar como lei dos cossenos sim. Na verdade, eu até posso te dar uma dica aqui. Me veio uma ideia. Vê. Entendeu, né? Esse A2 mais B2 menos 2AB, para a diferença, quando for para a soma, você vai botar mais 2AB cosseno de θ, e o θ é o ângulo formado entre as 2 origens dos 2 vetores. Ficou claro? Mesmo. Por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 60, você ia colocar 60 aqui, você não ia trabalhar com 120. Você vai trabalhar com o ângulo de 60, com o ângulo original entre esses 2 vetores, que é o θzinho. Agora, se for para a soma, você coloca o sinal de mais, para a diferença você coloca o sinalzinho de menos, e não é difícil de decorar isso daí. Beleza? Mas me veio, como eu tinha dito, a possibilidade de uma dica aqui para vocês. Vamos lá. Vamos criar uma ideiazinha aqui para vocês. Olha só. Aqui. 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 Beleza. Aqui temos os nossos 2 vetorzinhos. Vetor A
vetor B, ali o complemento do nosso paralelograma, tranquilo? Veja o que é que eu irei fazer. Se eu pegar e achar isso daqui, eu estarei achando exatamente a soma entre esses vetores. Isso aqui é a soma entre eles. De amarelo. Tranquilo? Já se eu pegar essa outra diagonal, eu vou estar trabalhando exatamente a diferença entre eles. Ficou assim, ficou claro isso daí? Aqui, ó, diferença entre eles. Por isso que quando eu vou achar a diferença entre eles, eu posso trabalhar com a regra com a lei dos cossenos. Coisa que eu não poderia fazer se eu estivesse trabalhando... Opa, deixa eu selecionar aqui uma coisinha aqui melhor. Rapaz, tô apanhando aqui para selecionar agora. Agora deu. Mas tudo bem, agora eu apanhei de vez. Enfim, essa é a minha diferença e essa aqui é a soma entre os vetores. Tranquilo? Beleza, né? Acho que ficou claro. Tranquilo? Então guarda essa dica aí. Um é a diagonal menor e o outro é a diagonal maior. Os dois vetorzinhos estão aqui, vetorzinho A, vetorzinho B. Aqui você tem o ângulo entre eles, que é o ângulo θ. As equações, um é mais θ e o outro é menos θ, e você consegue achar a resultante entre esses dois vetores sem nenhum problema. Então vamos lá. Decomposição vetorial. Agora eu vou tentar selecionar aqui, nem que eu apanhe, passe meia hora para botar agora, porque senão não ia sair. Não ia conseguir explicar para vocês. Pronto, agora. Vamos lá. Decomposição vetorial é pegar um vetor, desculpem, e escrevê-lo em função de suas componentes vetoriais, ortogonais, né? Seria mais interessante dizer assim. Então, eu tenho esse vetorzinho A aqui, que se eu olhar direitinho, se eu desenhar aqui o meu AY, que é a componente de A no eixo Y, e o meu AX aqui. Vetorialmente, não sei se estão enxergando, mas o vetor A é a soma vetorial do vetor AX. Ei, e tinha que ser assim, rapaz. Querido fera, teria que ser assim. Porque não é uma decomposição, então você vai ter que reescrevê-lo, redesenhá-lo em função de suas componentes, e essas componentes formam o todo. Então, o AX somado com o AY tem que dar o A, porque são as componentes, eles formam o todo. Então, decomposição nada mais é, você pega esse vetorzinho A, acha a componentezinha dele no eixo Y, que é um catetozinho desse seu triângulo, retângulo, o vetor, o todo sempre é a hipotenusa, e as outras duas componentes serão os outros dois catetos, sendo que um vai ser o cateto oposto ao ângulo e o outro vai ser o cateto adjacente. Isso vai fazer com que você relacione, de acordo com o cosseno e com o seno dos ângulos, esses vetores. Deixa eu colocar aqui para vocês. Assim, ó. Deixa eu desenhar aqui o meu AY, tá certo? E desenhar aqui embaixo o meu AX. Seno de um ângulo é o cateto oposto, que aqui seno de θ vai ser AY, pela hipotenusa que é o A. Isso faz com que você possa escrever que o AY é igual ao A vezes o seno de θ. Sempre certo. Ó, não fique decorando isso daí, não, tá bom? Não fique decorando, não.
Do mesmo jeito que o meu cosseno, porque se ele muda o ângulo, você dança. Se ele muda a posição do ângulo, você dança. Então não fica decorando, não. É o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso me dá aqui o AX, é o A cosseno de θ. Porque se ele muda o ângulo, por exemplo, se ele usa esse ângulo daqui, o AX que ia ser o cateto oposto a esse ângulo, e o AY ia ser o cateto adjacente. Então, quem iria estar relacionado com o seno ia ser o AX e o cosseno o AY. Então, não vale a pena decorar. Mas vale a pena você ter pelo menos essa dicasinha que a componente que estiver colada com o ângulo estará relacionada com o cosseno. Então, o AX é a componente que está colada com o ângulo, por isso, com o ângulo θ. Por isso que é A vezes o cosseno. Do mesmo jeito que o AY, para esse outro ângulozinho aqui, que eu vou chamar de alfa, por exemplo, era ela quem estaria colada, tá? Essa componente com o ângulo. Então, ela seria, o AY iria ser A vezes o seno, vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? Aí, essa dica, colado, cosseno, tá? Essa vale a pena. Só mais uma informação é que não esqueça que tu pode aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual ao módulo de AX ao quadrado mais o módulo de AY ao quadrado. Porque esses vetores, o AX e o AY, formam um ângulo de 90 graus, onde a resultante é exatamente o vetor A. Beleza? Tá bom. Então vamos para um exemplo aqui que eu acho de extrema importância, que é o exemplo do plano inclinado. Você vai encontrar muitas questões envolvendo o plano inclinado, onde você vai precisar decompor as forças. Existe, chega aqui comigo, rapidinho. No ensino médio, os professores, inclusive eu também, tá? Eu não estou fora dessa lista, não. A gente, para tentar fazer vocês entenderem vetores, quando vocês estão no primeiro ano do ensino médio, a gente cria alguns artifíciozinhos, entre eles esse esquema do seno, do cosseno. Isso às vezes é bom, isso às vezes vicia você a não raciocinar quanto a certas situações. E aí a bronca estoura lá no terceiro ano do ensino médio. Tá? Por isso que eu tenho evitado, quando eu ensino em turmas do primeiro ano, fazer isso daí. Mas às vezes você não tem maturidade para certas coisas, a gente precisa fazer realmente. Agora não, agora você ou está no terceiro ano do ensino médio, já acabou, você tem uma maturidade maior. Então esse papo todo é para evitar que tu, quando olhe para um plano inclinado, tu coloque logo um tal de um PX e um PY que te ensinaram quando tu era primeiro ano do ensino médio. Não faça isso. Isso vai acabar com o seu raciocínio quanto a plano inclinado. Faça assim, tente enxergar o ângulo, como eu vou colocar lá. A partir daí você vê se essa componente está adjacente ao ângulo, se está colada ao ângulo, e aí você joga a componente cosseno ou a componente seno. Porque senão você não vai conseguir decompor por necessidade. E sim porque você decorou. E aí, quando aparecer uma outra situação para decomposição de força, por exemplo, em um pêndulo, quando a gente estiver estudando eletrostática ou estática mesmo, você não vai conseguir. Então, eu preciso muito que isso seja bem trabalhado e bem entendido por você. Então, vamos voltar aqui à nossa telinha. Vejam só. É importantíssimo que você enxergue que esse ângulo daqui é 60 graus. César, como eu vou enxergar isso? Bom, eu posso dizer como é que eu enxergo. Não quer dizer se aqui é a forma mais simples. Veja só, eu enxergo assim, ó. Prolonguei. Você concorda que esse ângulo aqui é 60 graus? Concorda, né? Óbvio, né? Essas duas retas, a pontilhada e a cheia, são paralelas entre si. E esse ângulo aqui, que eu vou grifar agora, é 90 graus. Aqui embaixo, horizontal aqui. Então, esse ângulo que eu vou grifar agora, ele vale 30 graus. E o ângulo que os dois eixos cartesianos pontilhados formam entre si, que eu vou grifar agora, é 90 graus. Tá vendo? Então, aqui também é 90. Olha só. Aqui também é 60, desculpa. Por quê? Porque como tem que ser 90 e esse aqui é 30, esse aqui é qual? 60 graus. Porque de posse disso daí, entenderam? Beleza? 30, 90, aqui 30 graus. Porque a soma tem que dar 180 graus desse meu triângulo que eu vou grifar aqui para você. Beleza?
Como tudo é 90 aqui e esse aqui é 30, o outro só pode ser 60 graus. Vou apagar para ficar mais visível. Então, agora eu posso decompor, colocar uma componentezinha aqui, ó. Posso colocar uma componente aqui. Rapaz, deixa eu selecionar de novo aqui, para ficar melhor. Posso botar uma componentezinha aqui. Não ficou legal, não. Deixa eu voltar para nossa figurinha simples aqui. Ficou menos bonitinho, mas ficou mais eficiente. E outra componentezinha aqui. Certo? Um aqui. Hoje eu estou apanhando esse quadro. Fórmula do sucesso tem que fazer um curso de como usar o quadro pra gente. A gente nunca mais erraria. Vou propor isso. E aqui o ângulo de 60 graus. Essa minha componente, por estar colada com o ângulo, é P vezes o cosseno de 60. Consequentemente, essa minha outra componente aqui é P vezes o seno de 60. Sem esse negócio de PX, PY, meu irmão, não fique decorando isso não. Tá? Aprenda o ângulo e a partir daí você vai ver que é a componente adjacente, então é P vezes o cosseno, ou aquela dicasinha de colado com o ângulo é P cosseno, e a outra ficaria P vezes o seno, porque está sem o ângulo. E você fez a decomposição do peso, e essa componente P seno depois que vai ser a nossa força resultante, que vai levar o corpo para baixo, enfim, a gente vai seguir por aí. Mas é importante que você já saiba dessa decomposição. Isso foi o único exemplo, tá? Existem milhares de exemplos de decomposição de forças. Por exemplo, hoje a gente viu uma do... Hoje não, né? Nessa sequência a gente viu uma de pêndulo. Você poderia resolver aquela questãozinha do pêndulo decompondo a força de tração. Ela não está aqui? Você não tem uma força elétrica aqui e aqui você não tinha um peso. Então você poderia decompor a força de tração. Ó, chegava aqui, fazia a decomposição dela. Ficaria uma componente aqui, um TY, e a outra componente aqui. Então você ficaria com TY, peso, TX, e aqui a sua força elétrica. Lembra desse exemplozinho que nós demos? César, se eu usasse esse ângulo daqui, César, bom, se eu usasse esse ângulo, seria esse. Então, essa componente Y estaria colada com o ângulo, então seria T vezes o cosseno. Enquanto que a componente TX, obviamente, seria T vezes o seno, e aí você partiria para resolver a questão. É mais para mostrar como isso é importante para você. Então, retorna comigo aqui, para a gente se despedir. A gente vai seguir estudando vetores. A gente terá mais algumas aulas de resolução de exercícios, mas acredito eu que já cabe uma reflexão quanto à necessidade do estudo de vetores. Eu vou encher o saquinho de vocês quanto a isso daí. Tranquilo? Então, tchau, tchau, fica com Deus. Até a próxima aula.